Este é o podcast da comunidade Arca do Senhor, onde a fé encontra sua voz e o culto ganha vida através do áudio. Venha fazer parte da nossa comunidade. Convidamos você a visitar nossa igreja localizada na Aldeia da Serra, em Barueri. Acompanhe a comunidade Arca do Senhor em nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades e conteúdos exclusivos. Imagino que já está gravando. E hoje a gente começa uma série nova, uma série falando, né, sobre o casamento e as suas estações. É uma continuação, né? A gente já vem meio que falando de relações humanas. Nas próximas 12 semanas vamos tratar desse assunto, né? Vamos tratar aí do casamento, né? Vamos trazer um pouco de contexto bíblico e espiritual para esse tema. Fazer uma pergunta, Marquinhos? Eu fui o irmão mais novo dele. Então. Um casamento na Bíblia que deu certo. Fala aí. Pensei em um. Não. Val, o casamento deu errado. Eu já pensei. Errado nem ver agora. Não? Sinara? Fugiu. Mas logo achei que ele tinha fugido. Foi pra lá. O casamento deu errado? Sansão. O casamento de Sansão deu errado. O casamento de Nabal deu errado. Não foi, né? Não foi dos melhores, né? Então, Salomão com um monte de mulher, né? Também deu muito ruim, né? Pois é, né? O que mais? Outro casamento que deu certo. Sinara, outro casamento que deu certo. De Jacó? Jacó? Com qual das duas? Com Rebeca? Mas aí Rebeca foi Isaac, né? Não foi Jacó. É verdade. Então a gente tem na Bíblia exemplos de casamentos que deram certo, né? E exemplos de casamentos que deram errado. Assim como hoje na vida, deixa eu só colocar o ponteiro aqui, né? A gente tem casamentos que dão certo, casamentos que dão errado. O fato é que quando a gente olha para essa situação, a gente tem um versículo que me chama muita atenção, que é esse versículo que está em Amós, capítulo 3, versículo 3. Uma coisa muito importante. Esse versículo, este capítulo, não está falando de casamento. Não é, né? A questão aqui não é o casamento, né? Quando Deus usa o profeta Amós para falar com o povo, não está falando a respeito de casamento. Está falando a respeito da situação espiritual que Israel estava enfrentando. Mas, se a gente pegar esse versículo e levar para qualquer outro contexto, inclusive esse de casamento, não deixa de ser uma verdade universal, vamos dizer assim, né? Será que dois andarão juntos se não estiverem de acordo? Essa é a pergunta que o profeta, inspirado por Deus, trouxe para o povo. Mas, pensando além daquele contexto original, né, trazendo mais para o contexto do casamento, esta é uma verdade que ainda é super verdadeira. Dentro de uma relação, dentro de casamento, se não tiver acordo, se não tiver concordância, né, se os dois não estiverem alinhados, né, no mesmo propósito, no mesmo desejo, não tem como andar. Se cada um quer ir para uma direção, se cada um quer fazer uma coisa diferente e às vezes oposta, dá ruim, dá problema. Então, por mais que não seja um versículo associado à questão do casamento, ainda assim é uma verdade super
importante para a questão das relações humanas, para as questões associadas com o casamento, que é o acordo. Se não tiver bem combinado, se não tiver bem alinhado, não tem como andar junto, não tem como funcionar. E assim como a gente viu exemplos agora, né, de Abraão, né, de Sansão, né, de Salomão, casamentos que deram certo, casamentos que deram errado, a verdade é que todo casamento ele tem um ciclo. Tá? Não é o tempo todo flores, às vezes tem os seus momentos de dificuldade, porque uma relação humana de qualquer natureza, ela está suscetível, né, está sujeita a passar por altos e baixos, e o casamento não seria diferente. Mesmo na Bíblia, se você pegar, por exemplo, Abraão, que foi mencionado aqui como um casamento que deu certo, em Hebrão, Sara, foi isso que você falou, né, Gabriel? Ô, Marquinhos, você que falou, Gabriel. Teve, por exemplo, situações onde o casamento ficou estranho. Quando, por exemplo, nasceu Ismael, aí depois de Ismael nasce Isaac, né, sei lá, quase 15 anos, mais ou menos, diferença de um para o outro. E aí, Isaac agora como filho de Sara, e Sara, mãe, vendo o outro filho de Abraão maltratando Isaac, que era pequenininho, tá? Chegou para Abraão e falou assim, ó, você precisa tomar uma decisão, não estava bom. Então, imagina que aquilo não era uma situação que aconteceu pontualmente, acho que já vinha acontecendo e chegou uma hora que mãe é mãe, foi assim, ó, precisa resolver. Então, tudo foi momentos de flores na vida de Abraão e de Sara, não teve essa questão. Tá? Em outras ocasiões, quando Abraão estava peregrinando, que ele teve que mentir, dizendo que Sara não era esposa dele, mas era irmã, também não foi uma situação legal, né? Pelo menos, principalmente para ela. Então, mesmo casamentos que parecem que são histórias lindas, também tem seus momentos de dificuldade. Quer ver um casamento que não foi mencionado aqui? Foi o casamento de Ana e de Eucana. Para Eucana, estava tudo lindo, assim, mas Ana, por que você está reclamando? Eu não sou melhor do que uma legião de filhos? Para Eucana, o casamento dele estava lindo. Tinha tudo que ela queria. Para Ana, não estava feliz. Faltava alguma coisa. Então, né, até a perspectiva dentro do casamento pode mudar, porque às vezes para um tá bom, Eucana, mas para outro pode estar faltando alguma coisa, Ana. Então, mesmo casamento, duas perspectivas. Isso é um pouco do que nós vamos estudar ao longo dessas 12 semanas. Cada uma dessas estações onde a gente vê que, né, os casamentos da Bíblia, né, tinham os seus bons momentos, mas tinham os momentos ruins, exatamente os nossos de hoje, no século XXI. Estudaremos então 12 semanas, começando a partir desta, onde a gente vai passar, né, pela fase verão, que é aquela fase tensa, o calor, né, o sol, né, dias claros, né, noites quentes. Esse é o verão, onde tudo é intenso, onde tudo é luminoso, brilhante, mas não dura para sempre. Chega uma hora que vem o outono, onde as folhas caem, onde o tempo fica mais cinzento, onde
a gente acha que vai estar quente, depois esfria, e aí depois esquenta de novo, e depois esfria. Então fica aquela sensação de que parece que não tem uma definição da onde que isso vai levar. Depois vem o inverno, onde tudo é mais frio, mais ameno, mais distante, sem cor, sem brilho. Mas ainda assim, tem como esquentar, tem como passar por essa fase, até chegar de novo a primavera, onde as flores brotam, onde a cor volta, onde as coisas ficam bonitas novamente. E assim como não existe uma estação eterna, não tem só primavera no ano. Todo ano tem primavera. Às vezes essa primavera desse ano pode ser um pouco diferente da primavera do ano passado. Mas ainda assim é primavera. Mesmo que ela não seja exatamente igual à primavera do ano anterior. Sabe aquele ano lá onde o verão chove mais, chove menos, o inverno é mais frio, o inverno é mais quente. Por mais que todos os anos a gente tenha essas 4 estações, nem sempre elas são exatamente iguais de um ano para o outro. Também tem suas variações. E essa é a dinâmica do casamento. Nem sempre é inverno o tempo todo, a não ser que a gente queira. E nem sempre vai ser verão o tempo todo, mesmo que a gente tente. Então, essa é a dinâmica que uma relação humana chamada casamento impõe sobre o ser humano. E é isso que a gente vai estudar nessas 12 semanas começando de hoje. Mas antes de falar de casamento, não dá para começar um casamento sem antes ter uma fase. Certo, Marquinhos? Que é o namoro. Eu digo para vocês o seguinte: todo casamento precisa terminar, todo namoro precisa terminar em casamento? Não. Não precisa. Não é uma regra. E a gente vai discutir um pouquinho hoje o porquê. Tá? Então, antes da gente dar uma sequência aqui nesse slide, deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. Vou colocar aqui uma outra telinha pra gente. Vou arrastar para cá. Eu vou maximizar essa outra telinha aqui para a gente poder pensar um pouquinho. Deixa eu só ver se está gravando essa telinha. Deve estar. Muito bem. Então vamos lá. Né? Se a gente pensar um pouco numa relação chamada casamento, e agora eu vou ter que fazer uma arte porque eu estou com a tela dividida, mas eu vou ver se eu consigo usar aqui de uma maneira que funcione. Então vamos lá. Pegar aqui. Vamos pensar que em toda relação a gente tem aqui uma pessoa. Vamos chamá-la de pessoa. Vamos dar um nome para essa pessoa? Chamar de pessoa A. Essa pessoa A. Pode ser qualquer um. Pode ser um homem, pode ser uma mulher. E você vê que a vida dessa pessoa A não é uma reta. Nem crescente, nem decrescente, nem horizontal. Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, sobe um pouquinho, mas ela está progredindo para algum lugar. Mas além da pessoa A, a gente tem uma outra pessoa aqui que a gente vai chamar de pessoa B. Eu vou tentar fazer um B. Né? E essa pessoa B, ela também tem uma vida. Cada um tem a sua vida. O que isso significa? Quando a gente estabelece uma relação com qualquer pessoa, mas a gente vai pensar aqui no namoro, toda pessoa tem um histórico. Todo mundo tem um histórico. Tanto a pessoa A quanto a pessoa B. Que histórico que essas pessoas têm? Vou tentar colocar aqui de uma outra cor, só para a gente poder diferenciar o A do B. O primeiro histórico que a gente tem é o familiar. Exceto se A e B são irmãos, ou talvez primos,
exceto essa condição, A tem a sua família, B tem a sua família. Pode ser próximos ou distantes, mas existe uma questão aqui chamada histórico familiar. Se o A é filho único e o B vem de uma grande família, você já percebe que tem uma diferença gritante entre o A e o B. Se o A foi criado pelos avós e o B foi criado pelos pais, né, já tem uma diferença aqui. Se o A perdeu a mãe quando ainda era muito novo e o B teve, né, foi criado por pais separados, é um outro. Vocês percebem, né, que o histórico familiar ele tem uma complexidade enorme de muitas variáveis. Além dessas muitas variáveis, né, o histórico familiar ele é por si só complexo, porque esse histórico a gente não elimina, ele continua conosco. O histórico familiar ele continua. Além do histórico familiar, a gente também tem um histórico social, né? Aonde que essa pessoa A e essa pessoa B estão inseridas? Né? Se a pessoa A, né, cresceu e viveu no Nordeste, veio para São Paulo, e a pessoa B, de repente, né, veio do México para cá, e eles se encontraram, são duas realidades, né, completamente distintas. Podem ter algumas semelhanças, mas elas não são exatamente iguais. Se esse histórico social diz que o A e o B cresceram na mesma vizinhança, jogaram juntos, brincaram juntos, estudaram na mesma escola, ou de repente são de escolas diferentes, então existe uma questão social, tá, que também precisa ser considerada. Um outro aspecto é o histórico emocional, que ele é muito mais endógeno, ele é muito mais interior, né? Às vezes você vê uma pessoa, mas você não vê o que ela sente, tem como ver o que a pessoa está sentindo. Então, se ela tem momentos de alta extroversão, gosta de rir, de brincar, tal, mas à noite, quando ela fecha a porta do quarto, ela se sente infeliz, sofre, chora, porque, né, falta. Tem coisas que o histórico emocional não. Enquanto ninguém fala, ninguém sabe. Porque ela é do mundo interior, está dentro da nossa cabeça. De fora a gente vê sinais, de fora a gente vê algumas evidências, mas ninguém sabe o que a pessoa sente se o outro fala. Porque está no mundo interior, está dentro de nós. Poderíamos listar ainda outros históricos aqui dentro, como o próprio histórico cultural. De repente é uma pessoa que, nas suas escolhas, fez questão de conhecer mais artes, mais música, mais literatura. Quis fazer teatro, quis fazer dança, porque se conecta com essas coisas. E tem outra que preferiu ser mais cartesiano, sabe? Eu faço engenharia, eu faço ciência mais exata, né? Então, enquanto o outro se liga em coisas mais abstratas, o outro prefere algo mais concreto, porque é mais pragmático, porque fez escolhas que, de certa forma, levaram para esse contexto. Tem também o histórico financeiro, né, que conecta de alguma forma com o social. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? E a gente poderia ficar ainda mais um tempão falando de história. Que cada pessoa, a pessoa A e a pessoa B, elas trazem consigo uma história. Então, o histórico, ele tem como objetivo criar nossa história. Cada um de vocês, aqui a gente, né, tem um grupo
bem variado, cada um de vocês tem a sua história, que passa por aspectos familiares, sociais, emocionais, culturais, financeiros. Cada um tem a sua história. Cada um tem uma história. E não dá para você simplesmente se livrar da sua história. Assim, eu não quero a minha história. Quero uma outra história. Ela faz parte de quem você é e faz parte de quem você chegou até agora. Não dá para dizer que não quer história. E aí vamos continuar olhando essa pessoa A e essa pessoa B aqui. Tanto faz quem é o homem, quem é a mulher, né? Em algum momento, o que vai acontecer? Essas histórias, elas podem em algum momento chegar aqui. Em algum momento, essas pessoas se encontraram, se gostaram e desejaram iniciar um relacionamento, né? E aí, o que aconteceu com essas duas pessoas? Esta história do A e essa história do B, dentro do relacionamento, agora essas histórias se conectaram. Porque as pessoas decidiram, vamos aprofundar esse relacionamento. Vamos nos conhecer, vamos estabelecer um vínculo, né, afetivo, emocional, e agora a gente está junto nessa história. Então agora eles dividem. Então eles contam do seu passado, eles contam as suas experiências, eles dividem os seus sentimentos, eles, né, compartilham algumas coisas, mas não compartilham tudo, porque o ser humano é assim, né? Não fala tudo que quer, não fala tudo que pensa, porque se falar pode ser um problema. Então é melhor saber dosar essas palavras. Mas agora o que acontece? Agora tem uma conexão. Essas histórias, de alguma forma, elas se misturam. Talvez, numa parte, elas fiquem, né? Se a gente pensar, né, nos dois caminhando aqui, pode ser que elas vão estar mais ou menos numa situação assim. Algumas coisas em comum, algumas coisas separadas. Por que isso aqui é importante? Porque quando começa um relacionamento, você não anula o passado e faz de conta que tudo aquilo que eu vivi daqui para trás é zero, porque eu estou começando uma história com você. Não é isso que acontece, né? O que acontece é, você traz para a sua história uma pessoa. E você abre a sua vida, um espaço da sua vida, para que essa pessoa, né, participe da tua história. Então, um relacionamento é você abrir a tua vida, a tua história, para alguém ter algum protagonismo dentro dela junto com você. Isso é relacionamento. Você olha, eu sou um ser que existo há X anos. Conheci uma pessoa que poderia ter aparecido na minha história antes ou durante, mas neste momento eu trouxe essa pessoa para dentro da minha história. E o outro está fazendo a mesma coisa. Está trazendo você para dentro da sua história. E agora essas histórias, elas não vão necessariamente virar uma única história, porque ainda existe todo um histórico seu que você não vai descartá-lo. Ele vai continuar com você. E aí quando a gente vê a questão do namoro, e agora eu vou voltar lá para aquele slide, a gente vê que esse antes do casamento chamado namoro, ele precisa ter 3 momentos que são extremamente importantes para a gente trilhar esse novo capítulo da história. O primeiro momento é como ele começa. Como que se começa o relacionamento? Os começos, eles dizem
muita coisa a respeito, né, de tudo. Na psicologia, quando eu vou me aventurar num campo que não é meu, mas na psicologia existe, né, vários testes que provam que as pessoas, elas, quando você conta uma história, quando você narra qualquer coisa, dois momentos ficam mais marcados na cabeça da pessoa. O primeiro momento é chamado de primazia, que são os primeiros, o começo. E o segundo momento é a recência, aquilo que a pessoa está ouvindo já no final. O meio fica sempre diluído em flashes. Então você lembra, mas não lembra tão bem quanto você lembra do começo. E não lembra tão bem quanto você lembra do final. O meio, ele fica sempre diluído. Então, qualquer relacionamento, você pegar o relacionamento dos seus pais e perguntar como foi o começo, eles vão lembrar do começo. Lembrar como conheceram. Certo, Marquinhos? Tá? E o Paulinho já olhou ali para a Débora. Vão sempre lembrar do começo. Se conheceram. Do começo em diante, vão lembrar de alguns outros momentos. Vão lembrar, por exemplo, de momentos que são mais marcantes. A circunstância do casamento, talvez não necessariamente o dia do casamento, a circunstância do casamento, os filhos, de repente quando compraram uma casa, né? Porque ali é o meio. E vão lembrar do agora. Se ele tá bom, se ele tá ruim, o que tá faltando. O meio, ele vai se diluindo em momentos. Você lembra. E aqui tem um perigo enorme, né? Porque nesse meio tem os bons momentos e tem os maus momentos. E a gente tende muito mais a sofrer, não vou dizer sofrer, ressentir os maus momentos. Né? Porque eles são mais, né, cicatrizantes, vamos dizer assim. Mas, para a gente pensar no casamento, o início, ele é extremamente importante. Como que isso começou? Como que começa? Porque a gente sempre vai lembrar do início. Né? Isso aí já foi testado e provado. Então, se o começo é um começo traumático, a gente sempre vai lembrar dele. Né? Posso dar um exemplo? Vou dar um exemplo. Né? Uma pessoa que casa porque começou a namorar, mulher engravidou, família pressionou, ele deve casar. Esse foi o início. Foi um namoro meio despretensioso, uma gravidez, e agora a pressão da família casa. Esse foi o início. O que a pessoa pensa? Será que eu teria casado se ela tivesse engravidado? Tem como ser. Por aí, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que só seria diferente, mas acabaria casando do mesmo jeito. Não tem como saber. Mas esse foi o início. Tá? Então, os inícios, eles são extremamente importantes. Eles dizem muito a respeito de como aquele casamento perdura. É um gatilho. Né? Então, inícios são extremamente importantes. Aí vem o meio. E o meio, ele, não vou dizer que ele é decisivo, mas ele é extremamente relevante porque é ali que você conhece. O meio serve para você descobrir. Né? Será que isso que eu não gosto hoje, e eu não vou apostar que ele faz isso que eu não gosto, vai automaticamente sumir no futuro, porque não vai. Então não vai. Não aposte nisso. Pouco provável. Às vezes vai, às vezes pode ser que não. Mas será que isso que eu não gosto é suficiente para eu passar por cima e continuar nesse relacionamento?
Ou isso já me incomoda agora e eu falo, tudo bem, mas eu não gosto. De novo, não vai sumir automaticamente. Se tem uma coisa que você não gosta, que você já disse que não gosta, mas aquele negócio persiste, está preparado para conviver com isso? Porque se você não tiver, tem uma questão para se pensar. O meio é o momento da descoberta, o momento da gente ser. É isso que eu quero para minha história. Lembra, a gente está falando da história. É isso que eu quero para minha história. Eu vou conseguir conviver, e essa palavra conviver quer dizer viver junto com essa situação todos os dias? Ou esse negócio que hoje está equilibrado, amanhã vai pender para um lado e vai dar errado, vai dar ruim. Então, o meio é o momento da descoberta. Saber o que a gente quer no depois. E o depois pode ser o seguinte: foi um bom namoro, uma pessoa muito legal, foi muito bacana, mas a gente não dá certo junto. Vai cada um para um lado. E aí a gente volta para aquela situação, que é a situação que vocês estão vendo aqui, que no final a gente pode perceber que, ok, você, né, começar dessa forma. Deixa eu ver se eu estou clicando aqui. Tá? Tudo bem começar dessa forma. Mas às vezes a pessoa A, que tem a sua história, a pessoa B, que também tem a sua história, né? Essas histórias, elas podem se conectar no momento, elas podem até caminhar juntos, mas às vezes é melhor que o A e o B, né, tenham neste momento aqui experiência e boas lembranças. Porque na formação nossa como indivíduos, o namoro, ele serve para nos ajudar a descobrir quem nós somos dentro de uma relação. Estão me entendendo? Namoro não é para casar. Namoro é para descobrir. Guardem sempre isso e ensinem isso, porque se você já tem filhos, ensinem que namoro não é pré-requisito para casamento. Namoro é requisito para descoberta, para saber se com esta pessoa, né, eu tenho uma história ou com esta pessoa eu só tenho um momento. É isso que o namoro precisa servir. Se a gente entra num relacionamento pensando, eu vou casar, e a gente se impõe na condição de que eu vou casar, e a igreja tem muito, né, de, e aí, quando vai casar? Né? E as famílias cristãs, e aí, quando vocês casam, né? Quando, na verdade, o pensamento deveria, e aí, vocês estão se descobrindo, né? Se a história de vocês, que até então era uma história, cada um é de um lado, agora se conectaram, se essa história é uma história que continua, ou é uma história só de descoberta. Porque o namoro, o objetivo do namoro é um objetivo de descoberta. É saber quem eu sou quando divido a minha história com outra pessoa. Se eu sou egoísta, se eu sou interesseiro, se eu não me preocupo, não valorizo uma outra parte que eu estou dividindo a minha história, cuidado. Você ainda não está preparado. Está maduro para isso. E a grande questão que fica é que as pessoas entram num namoro para descobrem que tem coisas que não vão dar certo e ainda assim casam, sabendo que não vão dar certo. Tá? Porque um relacionamento, ele precisa nos transformar.
Se a gente não quer ser transformado por esse relacionamento, se a gente quer achar que não, a gente está aqui junto, tá junto. Mas ao invés de caminhar assim, né, conectados, com diferenças, mas com semelhanças, se a gente acha, não, desse jeito eu não caminho, eu prefiro caminhar do meu jeito, então não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Não vai acontecer. Quer um exemplo na Bíblia? A gente até mencionou aqui. A filha de Saul com Davi. Não tinha como dar certo aquele relacionamento. Aquele relacionamento não tinha como dar certo. Porque ela gostava de Davi, mas Davi não queria saber dela. Se você pegar a história, né, Davi foge, e o que ele faz? Ah, outra mulher. Arranja mulher de Nabal, arranja outra mulher. Para ele, Mical era só o prêmio do dote. E chega um momento que ela percebe também que aquele relacionamento não ia dar certo. Não ia dar certo. Tá? Porque um não fazia parte da vida do outro. Imagina, né? Davi fugindo, tantos anos fugindo do pai do fogo. Ela lá. Ela não fez parte dessa história, não fez parte dessa... Ela ficou num canto, ele ficou no outro. Lá na frente, o que ele fez? Traz Mical. Pra quê? Pra nada. Ela não podia ter filho dele. O relacionamento dele já estava sabotado há muito tempo. Né? Então, se conheceram ali para serem dois estranhos. Para não ter conexão entre. Então, isso é muito sério. Casamento, que é o fase decisiva na vida de qualquer pessoa, ele antecede esse momento, ele é antecedido por esse momento de descoberta que vem no namoro. E a gente precisa olhar qual que é o desenho que a gente tem. Um desenho onde as coisas vão se conectar e depois separar, ou se é um desenho onde as coisas elas vão se conectar e vão continuar juntas. Porque se elas se conectam para depois se separar, também não vai funcionar. É igual você pegar o azeite e o vinagre, né? Sabe que eles ficam sempre separados. Então vamos aqui da série. Você mistura, eles... mas depois eles se separam. Mas não combinam. E aí depois se você misturar, eles tá bagunça ali, depois se separam. Então, nesse estágio do relacionamento chamado namoro, o que a gente precisa pensar é no depois. Eu vou voltar para a apresentação. No depois. Porque se tem coisas, nesse momento de descoberta, se tem coisas que a gente vê que não funcionam e a gente vai saber lidar bem com isso, problema. Eu vou saber lidar bem com isso. Agora, se eu sei que tem coisas que não funcionam, aquilo me incomoda, não vai automaticamente resolver. Vai dar ruim. Eu não quero dizer que vai dar ruim, de que vai ter divórcio, separação, briga. O ruim pode ser muita coisa. Pode ser uma infelicidade, um descontentamento, uma frustração, pode ser alguma coisa. Terminamos por aqui. Semana que vem, então, vamos falar agora do verão. Tá? E vamos pegar alguns exemplos bem interessantes na Bíblia do que é a estação do verão dentro do casamento. Gente, Deus abençoe vocês. Vou interromper aqui a gravação.